estamos comemorando mais um ano de trabalho do Grupo Romeiros da Fé. Esse grupo extraordinário e que a história vai ser apresentada aqui. Esse grupo, inclusive, foi criado no mundo espiritual. A espiritualidade maior é que comunicou à casa da necessidade da criação desse grupo e do trabalho que ele ia desenvolver. E a pessoa que estaria à sua frente, nosso querido irmão Valmir Tolentino. É com muita alegria que a gente vem contar um pouquinho da história do Romeiros, né? Ainda que a gente tivesse todo o tempo da palestra disponível para contar e falar sobre o Romeiros, ainda seria muito pouco, né? Desde de 72 o grupo faz os seus trabalhos e sábado, né, todas as reuniões semanalmente elas acontecem, é feita a prece, é feito o evangelho no lar, né? Uma coisa que perpassa toda a história dessa casa. Muitos trabalhadores dessa casa passaram pelo grupo, né? Quando o dia que eu perguntei para uma colega, para a Patrícia, ela disse assim, olha, um grupo de trabalho da casa que é muito bacana para a gente começar é o Romeiros, né? O grupo do Evangelho no Lar. Que grupo é esse? Você vai e conhece. E assim eu fui, apareci, muito sem graça, isso faz 6 anos aproximadamente, e comecei a frequentar, né? Então, esse grupo, ele tem, né, a história da casa tem inscrita, né, na sua essência, o trabalho do Romeiros, né? E cada reunião, cada evangelho é de uma beleza incrível, né? É um trabalho simples, é um evangelho no lar, né? Assim, muita gente pode pensar, tá, mas o que tem de mais no evangelho no lar? É a beleza da prece. Quando a gente chega na casa das pessoas, a gente encontra o posto de atendimento espiritual já esperando, já preparado, tá? Os trabalhadores na espiritualidade já estão na casa, né? E aí eles nos recebem com um sorriso, né? Abraçam, né? O seu Valmir, então, é muito querido, chega nas casas e as pessoas abraçam e escutam ele falar e a gente faz a prece, né? E o momento da prece é especial, né? Quando é feita a abertura dos trabalhos, né, que a gente se concentra e mentaliza a espiritualidade, o ambiente se enriquece, ele se enche de beleza, né? Flores começam a surgir no ambiente, a luz, né, e a paz toma conta não só da casa, mas da vizinhança também, né? E isso a gente leva com a gente depois, sabe? Então, assim, fica na casa, mas fica conosco, né? E essa assinatura de beleza da espiritualidade, ela é a essência da história do grupo do Romeiros da Fé, né? E é um trabalho, assim, aparentemente simples, mas ele tem uma complexidade dentro do seu cuidado, né? Porque tem também a dedicação dos colegas. Muitos colegas, tem vários, né, que vieram, ficaram tempo, já foram para outros trabalhos, né? Atuam em outras casas também. E eu, particularmente, né, aproveitando 30 segundos do tempo, tenho uma gratidão muito, muito grande, né? Quando eu trouxe a minha filha, que tinha na época de 11 para 12 anos, aí alguns colegas perguntaram, tá, mas por que você está trazendo ela? Eu falei para ela ver, para ela aprender, para ela entender como é que é a casa das pessoas, porque a gente vai para todos os lugares, onde a gente é chamado, né? A casa do rico, a casa do pobre, né? Às vezes é necessário levar o alimento material, mas é impressionante de ver, assim, as diferenças e às vezes a necessidade da prece. A gente já encontrou situações, eu não me esqueço de uma situação em que a gente pediu a moça que morava na casa para fazer encerramento, né, com o Pai Nosso, e ela não sabia fazer o Pai Nosso, né, e estava atravessando um momento de angústia muito grande. Então imagina só, né, uma pessoa, né, que está atravessando, está pedindo por Deus e não, às vezes tem dificuldade até de formular uma prece. Então, assim, eu penso que a história, né, do Romeiros, ela pode ser resumida nos ensinamentos de Jesus, da simplicidade, da proposta dele que ele traz para a gente, né? Em cada detalhe
em cada prece, em cada momento que a gente vai, visita a casa de alguém e volta repetido, né, não é incrível, né? Então, assim, para ser bem sucinto, né, dentro da história desses anos todos, tá? Ele sempre foi rico, sempre teve essa riqueza e, ao mesmo tempo, essa simplicidade. Obrigado. Jesus, quando esteve aqui entre nós, não perdia uma oportunidade de ensinar o amor e a humildade. O primeiro culto cristão do Evangelho foi implantado na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido:
Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. E agora então nós vamos ouvir a palavra do seu Valmir. O Evangelho é o sol da imortalidade. Nos encanta e nos comove. Para tanto, tão bom que é assim. Nos debruçamos no teu colo, doce Rabi da Galileia. Tu que conheces as nossas necessidades, e são tantas necessidades. Para tanto, a manjedoura tem tudo a ver com as nossas necessidades. Que nos ajude, nosso Pai. Sem faltar Jesus. Tu és conhecido amigo. Tu és sentimento de nobreza, Emanuel. Disseste bem. Quando aqui chegaste, numa manjedoura, a Escritura já falava do teu jeito manso, da tua qualidade de amigo, este amigo que consola nossas almas doloridas. Momentos há, nos debruçamos no teu colo, já que temos um lar, e como fazer? A dor que dói, um filho amado, a nossa companheira, os nossos familiares. Com certeza, meus irmãos, este amigo por excelência. E como assim dizer as palavras, se não com o coração? Somente com o coração, meus irmãos. Deus atende um de cada vez. Vejamos, porque o coração tem como graça o poder de Deus que faculta em nós, onde o sentimento é aprimorado no jardim das nossas almas. E no jardim das nossas almas, as flores são perfumadas, têm cores, tem tudo a ver com as nossas necessidades. Vejamos a mansidão e doçura de Jesus, o Evangelho no lar. E Jesus está nos dando ainda a nos consolar neste banquete de hoje. Suas palavras: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ficamos com fardo leve, jugo suave, que Jesus nos deu, que é, como disse Jesus, é tudo de Deus, e com Deus ficamos nós, tão bom que é assim.
nosso muito obrigado e um beijo fraterno a todos vós e muito mais ao nosso Pai, ao nosso Criador. Passaram muitas pessoas pelo trabalho do grupo Romeiros da Fé. Eu convido agora o Adélcio para falar alguma coisa da sua passagem pelo Romeiros. Meus irmãos, cheguei aqui no ano de 74, devia ter uns 18 anos, atormentado pela mediunidade ainda indisciplinada, e conheci o Givaldo Tavares. E conversando com o Givaldo, meu pai veio também, ele assim: você vai começar, meu filho, num tratamento, num trabalho, e eu vou apresentar ao senhor Valmir Tolentino e ele vai lhe acolher. Me apresentou o seu Valmir e ele, com esse amor de sempre, já me acolheu. Disse: meu filho, venha sábado a 13h que você precisa trabalhar. E eu aqui compareci no sábado a 13h e fiquei no grupo de 74 até 84, mais ou menos. Depois, por outras questões, não pude continuar. Mas nesse período eu assisti coisas assim extraordinárias. E uma delas eu vou contar bem rapidamente. A gente sempre saía daqui com um endereço, mas no caminho o seu Valmir tinha o GPS espiritual dele próprio e as coisas mudavam de rumo. A gente estava indo para um lugar e disse: não, agora nós vamos para cá. E foi assim. Saímos para ir para um lugar e ele assim: não, vamos para a costeira. Já fomos para a costeira. E já indo para o caminho para o aeroporto, havia recém terminado a primeira ponte, ali quem vai para o aeroporto, e sobrou muita tábua de construção. E saiu uma comunidadezinha muito pobre, bem perto da ponte, dessas pessoas que juntaram as tábuas e foram fazendo suas casas. E seu Valmir, de repente: entra aqui. Aí era o professor Peluso, dirigia, entramos. Fomos até uma casa que ali ainda não estava aterrado, as casas eram em cima do mangue e a gente ia por tábuas, né? E fomos caminhando, batemos, o seu Valmir bateu numa porta, veio uma senhora de idade nos atender. Ele assim: eu tenho um trabalho para fazer aqui, nós somos do Centro Espírita, somos os Romeiros da Fé, deu o nome tudo direitinho. A senhora quer nos receber? Ela bem assim, uma senhora de idade: meu filho, eu sou muito pobre e necessitada, mas tem uma casa mais atrás aqui que está passando por muita dificuldade. Vão lá. Aí, seu Valmir, então é para lá que nós vamos. Chegamos lá, tinha um grupo de homens e mulheres, batemos na porta, ninguém atendeu, escutamos crianças dentro da casa. O seu Valmir abriu a porta e foi entrando. Aí vimos 3 crianças no chão, sem roupinha, o chão tudo sujo. Eles faziam as necessidades ali mesmo, não tinha nada de comida, mas nem uma casquinha de pão. Tinha um quartinho, entramos naquele quarto, uma jovem moça com um neném, ela deitada. Seu Valmir se aproximou dela, ela estava com um seio para fora já, sem leite, sem nada, e o neném aqui no braço. O seu Valmir falou: minha filha, viemos aqui lhe atender. Ela assim: eu não consigo mais andar, estou com a metade do corpo parada e meu marido sofre de ataque epilético e faz mais de uma semana que deu um ataque nele. Quando isso acontece, ele sai andando pelas ruas e some. Aí seu Valmir: te acalme. E como é bom quando as mulheres vão junto, que primeiro elas põem para chorar, né? E depois uma diz assim: vamos limpar as crianças, vamos limpar as casas. Aí pronto, aí aquela... já foram limpando as casas, limpando as crianças, arrumando, trouxeram as comidas do carro. Aí nós tínhamos 3 casas. Seu Valmir disse: não, hoje vai ser só aqui. E eu, dentro do meu tormento, né, que eu não conseguia perceber direito as coisas, peguei pelo braço do seu Valmir: ela teve um derrame.
nós temos que levá-la imediatamente para o hospital. E seu Valmir, te acalme, meu filho. Passou um pouco e o pessoal já preparando as crianças, pegaram o bebê que estava sujo, recomporam ela, ajudaram. E eu de novo, seu Valmir, ela teve um derrame, nós temos que levar para o hospital. Ele assim, se acalme, meu filho, aqui é um caso de cobradores odiosos de problemas de outras vidas. Vamos fazer o evangelho no lar e quem sabe eles hoje já perdoem ou pelo menos aceitem seguir com os nossos companheiros espirituais que estão amparando toda a casa nesse momento. Mas eu olhava para ela e disse, lá, tem que ir para o hospital. Aí o professor Peluso ficou muito emocionado, porque na época não existia caixinha de leite, leite era só em saquinho e tinha que ter geladeira, e ela não tinha. Falou comigo, Edelso, vamos tentar achar leite em lata, e conseguimos comprar uma caixa de 24 latas de leite ninho. Mas fizemos o evangelho, seu Valmir comandou tudo, ela já estava arrumadinha, as coisas estavam mais serenas, e seu Valmir, você não pode sentar? Ela foi, olha, meu braço está se mexendo, sentou. E ali ficamos, ela ficou ainda sentada um tempo, foi feita comida para as crianças, para ela, e ficou a tarde ali e viemos embora. Aí os vizinhos, vendo todo esse movimento, outros vizinhos que não sabiam o que estava acontecendo, chegaram para nós e disseram, olha, vocês podem ir embora que nós vamos cuidar dela e da família. Aí viemos embora. E o Givaldo me deu duas tarefas, uma foi com o seu Valmir e a outra cuidar da fila do passe à tarde, que era o seu Virgulino, senhor de 80 e poucos anos, dava passe toda a tarde aqui. Eu estudava de manhã na escola técnica, já estava terminando o curso, e eu vinha para cá organizar a fila do passe. Passou uns 2 meses, e essa moça lá, ela era bem galega, bem branquinha, mas ela estava tão pálida, tão magra. Eu estava aqui na fila, vejo uma jovem moça entrar com o neném no colo, ela uma roupinha simples, mais limpinha, arrumadinha. E ela me olhou, eu fiquei olhando para ela. Nossa, parece que eu conheço ela de algum lugar. Mas fui organizando a fila, ela chegou e falou, ó, meu marido já voltou. Aí eu falei, seu marido já voltou? Ele saiu do transe epilético, voltou, conseguiu recuperar um emprego, que ele era pedreiro numa construtora, e as coisas em casa estão muito bem. Aí eu me lembrei, meu Deus, é ela, como isso foi acontecer? Então, foram inúmeros os casos desse tipo, que o Romeiro da Fé já promoveu em todos esses anos. É muito bonito esse grupo e muito bonito o trabalho deles com Jesus. Anos de muitas histórias desse tipo, do amor, do bem, da paz. E eu convido a Denise para relatar uma dessas histórias que também se passaram dentro do Romeiros. Boa noite a todos. Olha, realmente, se a gente for contar todas as histórias, né, que a gente já passou pelos Romeiros, a gente ficava até de madrugada. Mas quando eu iniciei na casa, lá no final dos anos 80, 92, eu comecei na evangelização e uma pessoa me convidou para ir para os Romeiros, para esse trabalho. E eu ainda disse assim, eu não estou preparada ainda. E eu sabia como era o trabalho, mas eu sonho muito, e em sonho, e trabalhava com criança, e em sonho apareceu uma criança me convidando para ir ao trabalho dos Romeiros da Fé. Quando eu acordei, eu disse, então, no próximo sábado eu irei. E o primeiro sábado, eu fui na casa de uma pessoa que hoje ela está vindo ainda na casa. Chovia, era um quartinho com várias crianças. E ela, do lado de fora, com um fogão, com uma lenha, tentando cozinhar o feijão para as crianças.
A mãe dela trabalhava tomando conta do carro aqui. As crianças, todas, os filhos, participaram do trabalho da evangelização. Muitas casas nós fomos levar o alimento, levar o evangelho, levar o amor, levar o carinho para todas essas famílias. Foram tantas famílias e que quem ganhou, eles ganharam, mas nós, aquilo que nós vimos e o que nós pudemos absorver do evangelho, visitando todas essas famílias, todas essas necessidades, nós fomos o maior beneficiado. Eu agradeço a Deus. É uma história que a minha filha hoje está aqui, ela ainda tinha uns 9 anos, e um dia uma amiga convidou ela para passear. E ela disse: mãe, eu não quero ir, eu não quero perder os romeiros. Eu falei: mas filha, tua amiga te convidou. Eu não quero, mãe. E quando nós estávamos dentro do carro para ir para mais uma visita, ela disse para mim: se eu não tivesse vindo, mãe, eu ia me arrepender tanto. Aquilo realmente emociona, porque ela era uma criança e ela não perdia nenhum sábado. É um trabalho que quem puder comparecer no sábado, 1h30, que venha. É um trabalho de amor, de acolhimento, de carinho. E o benefício é tão grande. Se a gente fosse contar todas as histórias, mas fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso agradecimento a Deus, a espiritualidade amiga, por ter participado por muitos anos neste trabalho. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Marcelo.